No programa de hoje você vai ver a decisão que tomou o Tribunal de Contas da União em cima da decisão do ministro Toffoli do STF. Desembargador Sebastião Coelho analisa do ponto de vista jurídico o que representa a decisão tomada pelo ministro do Supremo. E Lula vai gastar mais de 2 milhões de reais em hospedagem na Índia. Lá vai ele de novo. Esses são os principais destaques do nosso programa de hoje, que está muito bom e começando agora. Acompanhe conosco. E olha só, não é de ver que tem gente para tudo? Mesmo todo mundo mostrando como foi o desfile ontem no Brasil inteiro, ainda tem coleguinha de imprensa que pensa mesmo que o povo é burro e acredita em qualquer absurdo que eles publicam. Mas é assim mesmo que se montam as narrativas. Com as repetições, as pessoas desavisadas e propensas a serem controladas pelo Estado acabam ficando na dúvida. Uma vez na dúvida, passar a acreditar no que se diz em narrativa é o próximo passo. Por isso é necessário ter muito cuidado e se informar bem. Viu aí por que são necessários os canais alternativos como o nosso, por exemplo, que sobrevive do seu apoio? Pois tem gente noticiando que a esplanada dos ministérios ontem reuniu 25 mil pessoas. E que no ano passado, o ex-presidente Bolsonaro só conseguiu colocar ali, no mesmo local, na esplanada dos ministérios, apenas 100 mil pessoas, mesmo as imagens mostrando o contrário. Só estamos falando disso novamente porque foi um absurdo. Consideramos isso um absurdo o que saiu hoje a respeito. Como é que pode? Então, aquela multidão toda que a gente viu no ano passado só representou 3 vezes mais que o público que compareceu ontem? De maneira alguma. Claro que não. É mais uma tentativa de construção de narrativas. Então, para eliminar qualquer dúvida, veja o vídeo que foi feito por um dos integrantes da esquadrilha que já fazia exibições aéreas na hora dos desfiles. Ou seja, por volta das 10 horas da manhã, você vai ver agora como estava a esplanada dos ministérios no momento exato em que os aviões da aeronáutica sobrevoavam baixinho o gramado do Congresso. Veja aí. Que maravilha! Olha só, imagens belíssimas. Para não restar dúvida em ninguém, o bom é que hoje em dia todo mundo é dono de um flagrante. Basta ter um celular. Nesse vídeo aí o avião segue atrás do KC-390 da Embraer, escoltado por 2 caças. O sobrevoo começa por detrás do Congresso e segue em direção a oeste, passando pela esplanada inteira. Veja aí, tem alguém? Nada, ninguém. Como isso pode representar 25, 30 mil pessoas, como foi a estimativa do governo? Como? Olha só que beleza. E segue. Acabou aí a esplanada dos ministérios. Vazia, só o tapetão verde. Para com isso, né? E qual a necessidade de dizer que foi quase a mesma coisa do ano passado? Depois disseram que o público se concentrou, na verdade, nas arquibancadas. O público, referido aí pelos coleguinhas da esquerda, são os servidores que foram convocados a comparecer, como foi divulgado ontem, e que a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, disse que apenas os convidou. É chato isso, não é? E fica flagrante e incansável a tentativa de minimizar o que foi feito pelo outro governante. Essa estratégia de querer ganhar no grito não convence mais. Quer crescer na popularidade, na aceitação do povo? Então faça coisa melhor, na mesma linha do que foi feito antes. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa, algo imposto garganta adentro. Ninguém gosta. Até mesmo as leis e as cobranças de taxas são amplamente e previamente discutidas pelo Congresso e a sociedade. O governo já está com a faca e o queijo na mão. Por que então não aproveita para fazer a coisa certa e mostrar sinceridade nas propostas? Será que está faltando competência ou criatividade? Talvez.
E agora mais uma de arrepiar. Depois da decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo, de anular todas as delações premiadas que acusavam Lula, desta vez foi o Ministério Público quem pediu ao Tribunal de Contas da União, nesta sexta-feira, o TCU, para invalidar todas as punições sofridas pelas empreiteiras. E aí, diga-se, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez e tantas outras pela Operação Lava Jato. O pedido do subprocurador-geral Lucas Rocha cita que diversos processos da operação estão sendo anulados pelo Poder Judiciário e que a medida busca prevenir a insegurança jurídica. Mas nós dissemos aqui que a decisão do ministro Toffoli era apenas o início de um turbilhão de ações que iriam favorecer todos os envolvidos e condenados pela Lava Jato. Para você ver como são as coisas. Os condenados foram ouvidos, tiveram direito à ampla defesa e acabaram confessando os crimes. Disseram que fizeram e como o fizeram. Mas a justiça agora está dizendo que não houve crime nenhum. É como se afirmasse que essas pessoas que confessaram os seus crimes, na verdade não sabiam o que estavam falando ou fazendo. Coitadinhas. Foi o maior erro histórico do judiciário brasileiro. E veja que daqui a pouco vão começar os processos de indenização por esse erro histórico. O presidente Lula, por exemplo, já pode pedir indenização. Alguém tem alguma dúvida disso? É a primeira vez que criminosos, corruptos, réus confessos e condenados pela justiça passam a ser inocentes. E quem investigou, provou, julgou e condenou passou a ser o bandido. Isso é real mesmo? Alguém tem certeza de que não passa apenas de um roteiro de filme? Será? Será que isso tudo está realmente acontecendo? E para ajudar a gente a entender mais um pouco sobre tudo isso que está acontecendo com o judiciário brasileiro, nós vamos conversar agora com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Olá, desembargador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Nós sabemos que o senhor anda com uma agenda muito cheia. Seja bem-vindo de novo. Olá, Paulo, como você está? Cumprimento você, a sua audiência, e eu que agradeço a distinção do convite para poder colaborar. Desembargador, que situação complicada essa, né? Muito confusa. Mas como o senhor está vendo a decisão do ministro Toffoli? Ele agiu certo? Toda a comunidade jurídica está vendo com grande perplexidade, né? Salvo os interessados diretos, né? Os demais, ninguém pode concordar com uma decisão dessa. Veja que nós estamos tratando de um acordo que foi feito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, que cumpriu todos os requisitos legais. E agora o senhor ministro Dias Toffoli, em uma decisão monocrática, anulou tudo. Então isso causa uma grande perplexidade para a população, para a comunidade jurídica, não é? Eu estou assim ainda sem entender, né? Ainda mais os argumentos que foram usados, questão de transporte, da prova, que não tem nenhuma significação isso. A prova ela pode ser transportada em malote, em avião, onde for, desde que ela esteja perfeita e rígida, ela é perfeitamente válida, né? Então eu estou assim bem surpreso com essa decisão. Eu não sei se o Ministério Público vai ingressar com algum recurso para submeter imediatamente essa matéria ao colegiado, né? Se o colegiado confirmar essa decisão, lembrem-nos todos, ela é uma decisão monocrática, de um único ministro. Se os demais, a maioria, concordar, aí nós estamos diante de uma situação concreta, de um fato concreto, e aí não haverá muito o que ser feito. Agora, desembargador, o Ministério Público vai sim entrar com uma representação no Supremo Tribunal Federal. Mas a pergunta é, terá alguma força? O Ministério Público tem força para isso? O Ministério Público tem o dever de fazer o requerimento, de fazer o pleito, né? Agora, no momento atual, Paulo, é muito difícil nós fazermos uma previsão sobre qual será a decisão a ser proferida pela Corte Suprema, não é? As decisões não têm sido assim muito
de forma a cumprir a Constituição. Nós temos dito isso em vários momentos, não é? Então, diante de um fato como esse, gravíssimo, né? É uma perplexidade total com relação a essa decisão, nós temos que aguardar que vá ao plenário e que o plenário decida se valida ou não essa decisão monocrática do senhor ministro Dias Toffoli. E é justo isso que o Ministério Público está fazendo, pedindo ao TCU, o Tribunal de Contas da União, para inocentar também todas as empreiteiras condenadas na Operação Lava Jato? Como é que o senhor vê isso? Eu acho, Paulo, uma precipitação, na verdade, porque praticamente já está afirmando que tudo que foi feito não valeu e que reabilite as empresas todas, não é? Eu acho de uma precipitação tremenda, uma imprudência até, não é? Mas o Ministério Público, ele tem a sua autonomia, cada membro do Ministério Público tem a sua autonomia individual, ele não depende de uma chefia, de absolutamente nada. Os promotores têm independência total para pedir. Eu espero que esse pedido não seja aceito pelo Tribunal de Contas, assim de plano, não é? Até porque, como eu disse, a decisão do ministro Dias Toffoli, ela não é definitiva, mas pode ser que vá para algum senhor ministro do TCU e ele também profira uma decisão monocrática, liminar, já liberando todo mundo, né? Então aí todo um trabalho que foi feito com muita seriedade será jogado fora. Consigo entender como é que um acordo feito, onde a parte confessa que desviou os recursos públicos, que se beneficiou dos recursos e que várias pessoas fizeram a devolução de milhões e milhões, devoluções individuais. Não é? Eu não consigo entender que isso possa ter alguma ilegalidade. Só falta daqui a pouco dizer que essas pessoas utilizaram dinheiro da própria poupança para, sob coação, fazer devolução para acordo com o poder público. É despropositada essa situação. Causa muita tristeza. Eu trabalho no direito há 41 anos, ininterruptos, não é? Então, com uma decisão como essa, a gente fica triste. Né? Fica triste, porque se fosse um juiz de primeira instância, que nós recorreríamos ao tribunal ou depois às instâncias superiores, seria outra situação. Mas nós estamos falando da Suprema Corte do país, infelizmente. Agora, desembargador, a maioria dos procuradores e juízes que participaram desse processo todo da Operação Lava Jato ainda está aí, está na ativa. Essa ação do Ministério Público pedindo ao Tribunal de Contas da União já não seria, na sua opinião, na sua visão, uma forma já de prevenir, de proteger a categoria para qualquer ação administrativa que possa vir em decorrência dessa decisão do ministro Toffoli? Eu não vejo dessa maneira, Paulo, porque qual seria a proteção? Ao anular no âmbito do TCU, já liberando as empresas que fizeram o acordo, está a dizer, olha, a decisão do senhor ministro Dias Toffoli é válida e é definitiva, e os demais atos todos não se pratica mais. O que aconteceu será anulado e não se pratica mais nada para frente, e as empresas também não terão que desembolsar absolutamente mais nada. E mais, terão a ser mantida essa decisão, as empresas, eu penso, que elas vão legitimamente pedir a devolução de tudo que desembolsaram. Porque se eu fiz um acordo que não foi válido, todo o dinheiro que saiu do caixa dessas empresas em razão do acordo, eu penso que elas vão pedir a devolução, e esse pedido também será um pedido legítimo. E qual é a possibilidade dos condenados que devolveram dinheiro para a Petrobras, para a União, também entrarem pedindo ressarcimento disso? Porque se está caindo tudo por terra, por que apenas essas pessoas ficarão aí, né, na pendência da justiça? Como é que fica isso? O senhor acredita nessa possibilidade? Paulo, veja, algumas pessoas proeminentes que foram acusadas já fizeram manifestações públicas, não é? Não vou citar o nome de ninguém.
Então, eu também acho, a população pode ficar assim, estarrecida, mas eu penso que eles legitimamente, os advogados farão isso, né? Podem pedir a devolução daquilo que já desembolsaram, porque você fez um acordo que foi considerado ilegal, tudo o que acontecer após a ilegalidade não tem valor. Os atos praticados a partir de um ato ilegal, eles não têm validade. Se anulou o ato, a sequência dos atos não vale. Os que aconteceram para trás, sim, mas a partir daquele ato não vale. Então, todas essas pessoas, a população, tem que ficar consciente de que logo, logo o noticiário vai estar mostrando que eles estarão pedindo a devolução, pode ficar assustado, dizer que é um absurdo ou coisa e tal, mas é a realidade. Se o acordo não foi válido, a penalização desse acordo também não é válida. Portanto, o dinheiro que eles fizeram o acordo e entregaram, sei, 100 milhões, 150 milhões, tudo, também não é válido. Então eles poderiam pedir essa devolução. Nisso aí tem o Antônio Palocci, com 70 milhões de reais, e vários outros diretores que chegaram a uma soma, segundo o senador Sérgio Moro, a 6 bilhões de reais. E é uma verdade, porque se o ministro Toffoli disse que tudo isso não passou de um grande erro do judiciário, então toda essa operação não existiu. A condenação não existiu, não houve crime, tudo foi uma obra de ficção. Uma Alice no País das Maravilhas. Foi um sonho que todo mundo acordou agora e a Operação Lava Jato não existiu. O ministro Toffoli foi citado na Operação Lava Jato, o senhor se lembra muito bem. Com base nisso, é justo, na sua opinião, ele participar desse processo? Se não, ele pode ser afastado? Eu acho que ele deveria afirmar suspeição, não é? Porque ele, em tese, o início principalmente daquele inquérito 4781, que ele, como presidente do Supremo, instaurou e que, infelizmente, continua aberto até hoje, é porque a revista noticiou que ele seria um dos beneficiários, segundo o pai da pessoa que fez a delação, não é? Então, não acho que ele deveria ter proferido essa decisão. E hoje isso não é muito levado em consideração. E o que é mais grave de tudo isso, Paulo, que eu vejo, é a tentativa de responsabilização dos profissionais do direito que trabalharam, dos juízes e procuradores da República que cumpriram o seu papel, nada mais do que isso, não é? Pedir a responsabilização civil, administrativa, criminal, como já está anunciando aí a AGU, o Ministério, enfim, isso não está correto. Pediu a responsabilização dos desembargadores do Rio Grande do Sul que confirmaram as decisões? Pediu a responsabilização dos ministros do STJ que confirmaram as decisões? Pediu a responsabilização do próprio Supremo Tribunal Federal que confirmou as decisões? Só foi modificar, todos nós já sabemos, naquela célebre decisão do senhor ministro Fachin, que por conta de o endereço errado mudou tudo e anulou tudo que foi feito lá em Curitiba. Então, veja, não pode falar que, vamos colocar assim, que é responsabilizar os pequenos. Que seriam os pequenos? Os juízes e os procuradores, que não são pequenos coisa nenhuma. Mas dentro dessa escala hierárquica, eles são os considerados pequenos, porque os desembargadores, não vi se está pedido responsabilização, nem os ministros do STJ, nem os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão tem que haver uma reação do Senado Federal. O Senado que controla a atuação, que é o único órgão no Brasil que pode controlar a atuação dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal tem que sair da sua letargia. Uma decisão dessa não pode achar que foi uma busca e apreensão de um veículo que a pessoa não pagou a prestação, que está tudo bem, nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de uma situação gravíssima, com repercussão no funcionamento dos poderes. Não é? Então, eu estou, assim, esperançoso de que essa decisão
possa ser modificada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas pode ser ou não. O que é bastante difícil, né? Porque já existe um acordo entre eles que uma decisão tomada, né, por um ministro, ainda mais nas condições em que o ministro Toffoli tomou, os outros não vão discordar. Agora, para a gente encerrar, o que o senhor acha que precisa ser feito para melhorar tudo isso, né? O senhor acredita que já estamos na hora de elaborarmos mais uma nova Constituição? Paulo, eu acho que de imediato a primeira providência é o Senado Federal agir para coibir os abusos dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Como o Senado Federal até agora não agiu e, por conta própria, as pessoas que desejam esse controle não têm a força suficiente, eu penso que chegou a hora de, aí sim, o povo ir para as ruas para pressionar o Senado Federal a cumprir o seu papel. Eu, numa participação que tive ontem em um programa, eu sugeri até uma data. Eu sugeri e sugiro a data do dia 12 de outubro, próximo, para nós irmos às ruas de verde e amarelo, como eu estou hoje aqui, de verde e amarelo e não de preto, não é? Para dizer que não é mais possível aguentar o que nós estamos fazendo. Qual a finalidade? Para que os senadores possam obrigar o senhor Rodrigo Pacheco a cumprir os deveres do cargo ou então retirá-lo do cargo. Mas o Senado tem que agir, não pode ficar da maneira que nós estamos. Não é? Sem a ação do Senado, nada pode ser feito. Vai fazer o quê? O povo vai clamar Forças Armadas? Isso não pode, não devia ter acontecido antes e não deve acontecer agora. Não é? Então é isso, eu penso que essa ação do povo nas ruas, ela deve ser imediata. E um passo seguinte é fazer uma nova Constituinte, um novo acordo. Lembre que quando a Constituição foi feita em 88, vinha da chamada, que alguns chamam de ditadura, outros chamam de revolução, e estava aquele clima de revanche, não é? Era um clima de revanche contra os militares quando houve a Constituição de 1988. Não é? Os anos se passaram e a situação social do momento, o contexto social do Brasil hoje, ele é completamente diferente. Então, na minha concepção, a ação imediata, não adianta ir para a rua só para protestar. Isso não resolve nada. Você tem que ir para a rua com a pauta definida. Você dizer fora Pacheco, fora ministro tal do Supremo Tribunal Federal, isso absolutamente você não está cometendo nenhum ilícito penal, em absoluto. Agora, se você disser feche o Senado, feche o Supremo Tribunal Federal, aí sim, aí você está atentando contra os poderes constituídos. Fora disso, não. É uma manifestação legítima de cada pessoa. Eu tenho feito pequenos vídeos uma vez por mês aí, até agora tem um Instagram, viu, Paulo? Se eu puder divulgar, ele o Claro @desembargador Sebastião Coelho. @desembargador Sebastião Coelho, tem um pequeno número de seguidores lá, mas eles repercutem para outras redes, não é? Eu tenho postado um vídeo por mês aí, tratando sobre os assuntos que eu acho relevante para o nosso país, e vou continuar dando a minha contribuição no limite das minhas forças, porque eu não sou nenhuma liderança política, eu sou apenas um servidor público aposentado, inconformado, né? Inconformado com o que está acontecendo, e inconformado eu falo. E falo crítica. Eu não ofendo ninguém, não agredo ninguém, eu sou um cristão evangélico, eu jamais vou agredir qualquer pessoa, mas eu me reservo o direito de dizer para alguém que está errado que está errado. Se ocupe o cargo que ocupar. Não é porque ocupa determinada posição que vai ser endeusado, mesmo tendo agido errado. Não é? Se agir corretamente, eu aplaudo. Né? Eu aplaudo. Não importa que mas se aplaudiu, não agiu corretamente, merece um aplauso. Agora, se não agir corretamente, merece a nossa crítica, e da minha parte eu farei as críticas quanto forem necessárias. Isso é uma verdade. A gente precisa ressaltar aqui
que a manifestação pacífica, sem pedir o fechamento, né, das instituições democráticas, é um dever e um direito garantido na Constituição para o povo brasileiro. Se sair na rua pedir fora Pacheco, né, fora quem quer que seja, isso aí não tem problema nenhum. Nós estamos falando aqui, o que não pode é realmente pedir o fechamento das instituições. Isso não dá. E desembargador, @desembargador Sebastião Coelho, Sebastião né? Coelho. No Instagram. Isso, No Instagram. é. Perfeito, perfeito. Instagram, Agora, é só já que... essa rede que eu tenho. Não, ótimo, né? E vamos divulgar cada vez mais. E eu disse que era a última pergunta, mas eu queria mais uma coisinha pequenininha, né? Como é que é? Claro. Pode falar. Ah, tá. Como é que o senhor viu ontem o desfile, as comemorações da independência? Com tristeza, né? Com tristeza. 7 de setembro é uma cena cívica. Desde criança participo do 7 de setembro, né? Mas eu mesmo fiz um vídeo pedindo para as pessoas que não fosse aos locais de desfile. Por quê? Poderia ser uma nova armadilha. Nós que moramos em Brasília, Paulo, nós vimos lá a montagem das tendas, como foram chamadas, aqueles palanques, e em volta tudo cercado, né? Circulou até um formulário, não sei se é verdadeiro ou não, pensei, de que você precisava fazer uma identificação prévia para entrar no banco. Então, eu entendi que se a população fosse para as ruas de verde e amarelo, poderia estar se colocando diante de um crime para ela mesma. Você podia estar passando com alguém ali, um amigo que foi, ou com a esposa, ou com o filho, com o vendedor de pipoca, e o vendedor de pipoca poderia ser um policial federal que estava ali legitimamente trabalhando. Né? Então era para produzir para a própria pessoa. Então a população brasileira entendeu que não era momento de ir para as ruas ontem, e entendeu também que não tinha nada para comemorar. Ontem nós não tínhamos nada para comemorar. Comemorar o quê? Decisões judiciais arbitrárias, projetos de cerceamento da imprensa, projeto de cerceamento da liberdade. E o que nós temos para comemorar? A nossa independência ela foi roubada. Ela foi tomada. Eu disse no dia de novembro do ano passado, na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, que a um momento vai chegar que alguém nesse país vai precisar bradar um novo grito de independência ou morte, porque a nossa pátria hoje não é pátria livre. Entendam todos, a nossa pátria hoje não é uma pátria livre e ela precisa ser libertada. E ela libertada, o grito maior vai ser o grito da população brasileira. Tá certo. Desembargador Sebastião Coelho, nós agradecemos ao senhor mais uma vez por essa importante participação aqui em nosso programa. O senhor sabe que tem conosco as portas sempre abertas. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, hein? Obrigado, Paulo. Até a próxima. Nós estamos do mesmo lado. Lembre-se sempre disso. Vamos lá? Legal. E agora? Aonde está o presidente Lula? Dó! Foi para Nova Delhi, na Índia, participar de mais um encontro do G20. É mais uma viagem internacional. O pau comendo no Brasil, o pau torando com a calamidade pública no Rio Grande do Sul por causa do ciclone e mau tempo, e o presidente viajando com a esposa para o exterior. Deixou para o vice, Alckmin, resolver. Isso mais parece uma lua de mel de volta ao mundo do que qualquer outro encontro de chefe de Estado. E o que essas viagens internacionais trouxeram para o Brasil até agora de efetivo? Me diga. Apenas gastos com o dinheiro do contribuinte. Sabe quanto vai custar a diária do casal presidencial nessa pequena viagem? A bagatela de R$2 milhões apenas com hospedagem, fora os outros gastos, alimentação e coisa e tal. E ainda não se sabe quem embarcou na comitiva do bonde pesadão. O bonde pesadão. Lula vai ficar hospedado em um dos hotéis mais luxuosos da capital indiana, o Taj Palace, em Nova Delhi. Podia ficar nas embaixadas brasileiras, que já estaria de bom grado, bem acomodado.
não é verdade? Mas é o pai dos pobres, merece o luxo todo. Só esperamos que isso traga mesmo algum resultado e em curto tempo, porque ficar dizendo apenas que perdeu mané e é melhor aceitar que dói menos, sem ver o resultado efetivo, na prática, é passar atestado de burrice, de ignorância, de cabeça dura e fechada. E se não vier resultado nenhum, já sabemos qual será a desculpa, não é? A culpa é do Bolsonaro que quebrou o país. Nada entra na cabeça daquele que se perdeu, que sofreu uma lavagem cerebral. É impressionante isso. Muito bem, ficamos por aqui com o programa de hoje. Espero que tenha gostado. Se sim, nos faça 2 favores. O primeiro é, acesse a nossa chave CNPJ aqui embaixo e colabore com R$2 apenas. Não precisa ser mais que isso e é uma única vez. O segundo favor é, compartilhe esse vídeo ao máximo que puder e peça a todos os seus contatos que se sensibilizem conosco e contribuam também. Somos os seus olhos nesse mundo de contradições. Precisamos nos fortalecer e nos unirmos cada vez mais. De novo, você é quem nos apoia. Pense nisso e contribua conosco. Muito obrigado. Até lá. Um forte abraço. Tchau.